Bom dia, gente. Buenos dias. Bom domingo. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem bate-papo com o Marcelo e com o Bruno. E um tema que da primeira vez que a gente trouxe, vocês pediram para falar, bom dia mãe, te amo. Vocês pediram para falar sobre. Nós falamos numa live sobre relacionamento amoroso, né, sobre casamento, e a gente falou sobre vários aspectos do casamento, mas antes do relacionamento amoroso existe o relacionamento com você, e é importante olhar para isso, né? Então, gostaram da decoração nova? Fiz uma adaptação aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu chamar a galera, peraí. Ó, o Marcelo já tá aqui. Bom dia, quem for chegando. Bom dia. Bom dia. Bom dia! O careca mais amado do Brasil. Fala comigo, Lino. Bom dia, meu irmão. Bom dia, amadinho. Vocês estão bom? Como é que você tá? Já no Shima, né? Não. Meu elixir. Comecei o dia faz pouco, hein? Comecei o dia 8 e pouquinho. Ontem nós tivemos uma experiência muito legal. Não sei se cabe aqui falar, mas foi muito legal, assim. Eu ver a Lu que participou, mas eu senti toda uma vibe boa, uma egrégora massa. E eu acho que daqui a pouco vai ter um espaço aí pra gente fazer uns eventos top. Opa! Se é trabalho, pode me chamar a qualquer hora. Cadê o Marcelo? O Marcelo é tecnologia. Aceita aí, Marcelo. O Marcelo já estava enchendo o saco, dizendo que estava pronto, metendo pressão. Eu não aceito o fluxo das coisas. Não, eu vi a mensagem dele, eu tava preparando aqui, ó. Aqui o fundo aqui, Bruno. Aqui, ó. Ficou tópico, entrou uma pegada Eva aí também, Se tu não né? chamar, não entra, cara. Lá ele, tipo, papo torto de manhã Bom cedo dia, já. bom dia. E aí? É que tá, meu amadinho. Foi corrido hoje, foi corrido pra mim também. Pô, eu cheguei Tá bem depois da sessão, aquela que nós fizemos, tá tudo certo? maravilhoso. Pô, tô no céu também. E o mais interessante é a reverberação noite após noite, né? Hoje eu fui bater um lero com duas pessoas que eu precisava resolver dentro de mim e achava que já estava resolvido, não estava, e cara, foi assim fantástico. O Vitor, tu não sabe, o Bruno, outro dia eu falei com o Bruno, eu tô com excesso de cãibra, cara. Eu não tô conseguindo treinar com a performance que eu gostaria e tal. Ele disse, não, vamos hipnotizar e vamos ver o que acontece. No outro dia, cara, eu corri como nunca na esteira, fiz uma academia, fiquei totalmente sem dor e tal. Eu disse, poxa, se as pessoas soubessem disso, né? Se elas tivessem noção como é que fazer dá para fazer um concerto no software da mente, né? De algumas partes muito específicas. E foi surreal. E ela está reverberando dia após dia, porque isso não é só no caso de academia, né? Ela vai encontrando outras coisas que estavam atreladas a isso, né? E hoje, especificamente, eu fui bater um lero com meu pai nessa noite. E foi muito legal, cara. Foi muito gostoso. Essas coisas que a gente acha que está tudo resolvido dentro de nós, mas na verdade, de vez em quando, a gente precisa exatamente para ir para um evento desse para resolver algumas outras partes, né? Perfeito, irmão, perfeito. Uma das coisas que a gente fala sempre aqui nas lives de domingo não existe nenhum momento da vida que você vai deixar de olhar para uma camada da tua existência. A vida inteira você vai resolver coisas sobre a tua existência. Então, não existe zona de conforto quando a gente acessa esse autoconhecimento, esse poder de ser quem você é, a tua essência. Então, quando que acalma? Depende do que você acha que vai acalmar. As coisas são feitas para serem resolvidas, você vai lá e resolve. Então, antes até da gente falar da parte da base do caminho do meio, né, que é a proposta do trabalho que a gente está fazendo,
É importante que as pessoas entendam, e as nossas conversas também, quando a gente faz as reuniões, né, é, se deu justamente da frustração de algumas pessoas em encontrar um relacionamento, em sustentar um relacionamento, em encontrar um parceiro adequado, algo que afinize isso, e daí surgiu a ideia do caminho do meio, da nossa união aí para poder cada um com sua expertise, cada um com a sua experiência, juntar, encontrar um denominador comum e, ó, dá para trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui. E para que as pessoas entendam também em casa, a gente está se trabalhando o tempo inteiro, galera. A gente está se tratando o tempo inteiro. É cíclico o processo. A gente se une, acessa uma camada, conversa, trabalha. A gente faz uma reunião, descobre um gap e trabalha um no outro. A gente vai, se apoia, se ajuda e monta. É justamente isso que leva a gente para um próximo nível. A pergunta é, e aí entra o nosso tema da live, o tema do projeto que a gente está desenvolvendo, e principalmente, será que para que eu tenha um relacionamento saudável, para que eu atraia um relacionamento saudável, para que eu viva um relacionamento saudável, eu não tenho que buscar esse relacionamento primeiro comigo? Eu não tenho que entender primeiro as minhas sombras? Eu também não tenho que chamar no peito em determinados momentos e falar assim, ó, não dá para dormir hoje sem resolver isso. Eu vou lá encontrar meu pai. Ah, mas meu pai do Marcelo. Gente, para quem não sabe, o pai do Marcelo já não está mais aqui. Então ele tem que resolver as coisas no campo astral. Entende? Então a gente tem que entender que se nós olharmos para a nossa vida como o nosso maior laboratório, todas as experiências são partes desse laboratório e não o contrário. Então, para a gente já entrar na live aqui, se eu boto o tema relacionamento amoroso, chove, gente. Está todo mundo buscando fora o que só pode ter dentro. E isso é inevitável. Pela dor ou pelo amor, você vai encontrar esse caminho. Então, Bruno, a gente já tem um alinhamento de ideia, a gente já sabe mais ou menos os gaps que a gente encontra nos nossos atendimentos, nos nossos relacionamentos também, né? Importante pautar isso aqui. A gente usa nossas histórias como base também. Não é só o que a gente vê nos pacientes. Isso faz uma abordagem humana, galera. É isso que a gente trabalha o tempo inteiro, a abordagem humana do processo. Porque em tempos de tudo muito artificial, quem for cada vez mais humano vai sobressair, pô. É óbvio que vai sobressair. E será que não é esse caminho, Bruno, que a gente tem que encontrar? É justamente a combinação deles, né? Porque é o caminho do meio. A gente não vai ficar alheio ao que está acontecendo nesse planeta aqui, mas a gente tem que entender que o que está acontecendo aqui não diz quem nós somos. E o primeiro passo que eu tenho sempre em atendimentos é fazer, assim, ó, é a regra que eu tenho de atendimento. O primeiro contato que tu vai ter comigo fazendo um processo vai ser acolhimento da criança interior. Por que isso? Por que nessa pegada? Porque, aqueles papos de terapeuta, de criança interior. Cara, porque a gente está tão dissociado da nossa potência, das nossas verdades e da nossa origem, que a gente começa a aceitar um monte de justificativa, de historinha, de comparação, né, um monte de... E cria, né, padrões repetitivos e crenças começam a reverberar na nossa vida e a gente acha que aquilo é normal, a gente acha que aquilo é destino, como diria Jung, né? Tu vai viver refém do teu subconsciente e vai achar que é destino. Mas, na realidade, é um bando de disfunção, de programações disfuncionais que tu tens ali. Então, eu gosto de começar com o acolhimento da criança interior, porque a gente traz, vamos falar assim metaforicamente, né? Eu tenho aqui a criança e aqui o adulto. Eu levo para entrar em contato com essa criança o adulto. O adulto é o teu eu hoje, aqui e agora. Tá? A criança é aquela fase de molde do sistema nervoso central, onde ele aprendeu as primeiras dores, aprendeu as primeiras feridas emocionais foram geradas ali. E é nessa fase que a gente cria, na fase de molde, o alicerce para a fase de consolidação, onde eu vou replicar todas aquelas programações que foram adquiridas. Claro que eu sigo adquirindo programações durante a vida, mas nessa parte em específico, eu tenho aquelas que são mais enraizadas, e normalmente, né, 80%, 90% delas vão ficar em nível subconsciencial. Então, existem algumas que são crenças que são raciocinadas, que são lógicas, e outras são completamente lógicas. Quando eu faço esse contato desse adulto que vai lá e busca essa criança pro aqui e agora, tá? Eu estou conscientizando ela, e eu gosto de dizer assim, eu estou pedindo para a pessoa olhar para uma dor que ela não tem consciência. Então pode sair cobras e lagartos, assim como pode ser uma coisa muito sutil,
porque são níveis mais internos, eu também nem fico cavando, não preciso de catarse de dor no processo, não. Eu gosto do processo que a pessoa sai até desconfiada. Será? Sabe? Ué, será? E daqui a pouco ela parou de fumar, começou a emagrecer, trocou de relacionamento, trocou de emprego, foi para uma outra esfera da experiência humana com leveza. Acolhemos essa criança, eu começo a dizer que tudo que a pessoa via como vermelho antes, agora começa a ficar azul. Porque tu começa a trocar o padrão de interação com a vida. Coisa que facilita muito o nosso trabalho terapêutico depois, porque quando enquanto a criança não é acolhida, a pessoa tem um monte de justificativa para repetir padrões. Porque ela quer colinho, porque ela quer ser percebida, ela quer que alguém faça por ela alguma dinâmica. Por dores de abandono, rejeição, né, exclusão. Né? Então existem padrões que são repetitivos na nossa vida que a gente está procurando no outro. Alguns procuram em remédios, alguns vão procurar em desculpas, alguns vão procurar em justificativas com dogmas religiosos, tá? Mas a gente esquece de procurar dentro. Então esse é o primeiro passo de tudo. Né? E sobre a circunstância atual, é o misto que a gente tem que levar em consideração. É como a gente criar ambiência no mundo que está cada vez mais plástico e líquido, uma coisa que é descartável, todo mundo botando fora. A única coisa que tu não consegue, ou não deveria conseguir colocar fora é tu mesmo. E a gente acaba terceirizando isso para o celular, para as disfunções do sistema, né, para a Matrix no geral. Então, olhar para o caminho do meio e de juntar tudo isso, eu posso usar essa Matrix para aprender, eu posso usar isso para ter acesso à informação, para acordar no domingo e assistir uma live que vai falar de coisas que não são confortáveis para eu ouvir, porque eu estou me colocando numa responsabilidade adulta para aprender. E são pouquíssimos que têm essa capacidade. Eu digo que o nosso trabalho, ele não é só, não basta tu dizer que tu tá pronto para ele ou que tu escolhe fazer ele, não. Tem que querer muito, porque é um processo que é de jornada infinita, tu não vai fazer numa sessão, tu pode mudar a tua vida completamente em uma sessão, mas tu não vai resolver tudo. Tu sempre vai estar tirando essas camadinhas dessa cebolinha e tu vai encontrar outros temas. O próprio Bert Hellinger trabalhava temas com a mãe até os 92, 93 anos. Então, cara, sempre vai ter uma coisinha ali para tu ir mexer, para tu dar uma configurada. E a autorresponsabilidade e olhar para dentro é que faz a tua vida mudar. Do contrário, o padrão não segue se repetindo. Então, a combinação entre as tecnologias que a gente tem disponível para aprender, para expandir a consciência e as ferramentas que a gente usa, que são milenares, algumas são até bem atuais, quase que do futuro, mas que são milenares, elas fazem com que a gente se puxe para o momento presente. E estar no momento presente é estar no único local onde a gente poderia estar para reverberar as ondas de infinitas possibilidades. Então, começa sempre dentro. Perfeito. Só falar um negócio antes de passar para o Marcelo. Toda vez que alguém for falar, desativa os microfones, senão fica dando retorno, tá, Marcelo? Tá bom. Tua vez, Marcelo. Bom, aqui dentro da alquimia a gente tem um processo diferente do que as pessoas vê por aí no mercado, né? Dentro da alquimia, geralmente a pessoa fica comigo 1 ano, 2 anos, talvez, 8 meses, não sei. A gente faz alguns atendimentos de limpeza e por isso a combinação com o Bruno é muito interessante quando a gente trata os dois juntos. O Vitor eu nunca experimentei ainda porque eu saberia dizer quais seriam as características mais precisas para mandar para o Vitor e também saberia dizer as características mais precisas para o Bruno. Mas dentro da alquimia tem um fato interessante. É muito profundo, não é um curso que você faz, você leva 6 anos para fazer esse curso, né? Então é uma coisa que a gente aprendeu, o Marcelo Altoff, ele canalizou exatamente como os antigos egípcios faziam, dá para se dizer assim, escalonado. Então a gente começa a limpar o grosso da pessoa, o que está pegando ali e tal, e depois você começa a mudar a frequência efetivamente da pessoa. Você ativa a supramônada dela, a mônada secundária, a primária e o espírito dela. Ali começa as mudanças, porque daí realmente ela começa a entender esse caminho do meio, quem ela é. Que até então ela vivia traumas, várias outras coisas do mundo externo e não olhava para dentro dela. E tem uma característica interessante que muitos terapeutas ou pessoas comuns que começaram a fazer terapia comigo viraram alquimistas, não para serem terapeutas, mas para ter a ferramenta. Eu conheço, sei lá quantas pessoas, já mandei para mais de 500 talvez,
Eu conheço uns 30 empresários que se tratavam comigo, hoje já são grau nível 5 da alquimia, porque gostaram tanto, entenderam tanto como isso pode melhorar, inclusive, essa performance de negócios, a sua vida conjugal e tal, e a coisa vai expandindo, 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 não tem limite. Eu diria para você, quem entra nesse caminho não tem limite. O único limite que você vai chegar é a iluminação, porque você se despede daquela tua versão antiga, né? E vai para um outro patamar. O Bruno, por exemplo, quando eu conheci o Bruno, eu disse, cara, vou ter que mexer no careca aí, porque senão não dá nem para ficar perto dele, de tão elétrico que ele era. Eu ativei os portais dele, a esposa dele veio falar para mim, cara, o cara já tá outro. Pessoas que conhecem ele já tá outro, né? Mas na verdade, todos nós, eu, tu, o Vitor, eu nunca falei isso para ti, né? Não sei se sabe. Aquela vez que tu me ativou lá no Akashi, eu me lembrei em sentir, não visual, em sentir que nós já tivemos lá atrás, é óbvio, né? Isso aí é bem juntos. E é bacana essa combinação de técnicas e cada fractal tem uma história, tem gente que tem mais habilidade para uma coisa, tem gente para outra. E tá tudo certo. Por isso a nossa união. Se cada um fizesse a mesma coisa, igual não teria sentido nenhum. Faz todo mundo igual e o resultado não seria tão bacana quanto a gente se une, né? Então é muito interessante a mudança. E o mais legal, eu e o Bruno tratamos uma pessoa. Outubro do ano passado, novembro do ano passado, eu acho que foi. Ela chegou aqui no consultório e disse: eu quero me suicidar, eu tô aqui, mas não acredito em nada que tu faz. Tudo bem, eu acredito 100%. Eu não preciso que tu acredite. Só eu acreditando o suficiente. Aplicamos 2 vezes nela, aí eu chamei o Bruno. Bruno agora mexe no mapa dela. Resultado: 50 anos de idade, não conversava com a mãe, já perdeu o pai, começou uma faculdade esse ano de psicologia, ela estuda full time, sem parar, dá até eu disse, calma, respira, senão vai dar para o outro lado, né? Então você vê a beleza disso e o mais interessante, não, né? 30 anos com psiquiatria, 30 anos com psiquiatria. Em 5 meses nós viramos a chave dela. Então, acho que existem pessoas que eu digo, cara, tu vai tomar remédio, porque daí não dá. Sozinho, não dá. Tem que, é mineral, gente. A gente tem que entender que nós temos os 4 elementos, sem contar o metal e o éter, mas a gente não pode dizer, não, só a energia vai resolver. Não. Tanto que eu vou fazer um hall de lives agora, o Bruno me instigou para fazer. As primeiras pessoas que eu vou chamar, meu médico, minha nutricionista, minha nutróloga, o meu personal, porque comigo não mais. Antigamente no centro espírita, cara, todo mundo achava, eu estou sendo atacado, eu estou sendo não sei o quê, e não olhava para a sombra, para dentro de si. E era só coisa, eu digo, gente, para aí, cara. Eu olho assim, eu já vejo, pô, tu não tem B12, cara, tu não tem vitamina D, tu não sabe comer, tu não tem exercício. Então, claro que a gente tem que ser um monte de coisinha para poder pelo menos dar o caminho para a pessoa. Você vai falar com o fulano tal, vai falar com o fulano tal, vai falar com o Vitor, né? Eu já nem vou fazer mais força, quando eu já sei a característica, o que eu tenho que mandar para o Vitor, eu vou dizer que ó, esse negócio vai falar com o Vitor, esse é com o Bruno. São características específicas, né? O departamento de cada um. Né? Então, acho que quando a gente veio propor esse caminho do meio aí, dessa estrutura que a gente está fazendo, claro que foi a provocação da vivência dos casais, né? E muita gente pediu, olha, a gente tem que ter uma outra vivência, mas o que está dentro está fora e as pessoas não veem isso. Essa semana eu tive uma experiência de
está com uma terapeuta classe AA e ela me contou a história da vida dela e as pessoas que ela passou de... Ninguém viu isso. E ela contou uma historinha para ela do primeiro casamento, do segundo casamento. Eu digo, cara, mas isso aqui tá lá 16 anos de idade, com o pai e tal. Dela botando a culpa nos outros seres. Eu digo, cara, mas tá dentro de ti, é uma dor que tu tem que olhar. Tu já vem assim, o teu discurso é um, mas, cara, esse discurso não funciona. Ele não é a verdade absoluta. É a verdade de uma crença, né? Então, é isso. Eu acho que essa vivência aí vai ser algo que vai mudar padrões, tenho certeza. Para nós já está mexendo, né? Essa vivência de casais que a gente fez, a mudança que teve lá em casa foi tão legal, embora a gente já vive numa harmonia. Mas sabe o que é subir mais um degrau? Subimos mais um degrau. É óbvio, nós estamos todos juntos aprendendo, todos juntos. Um tem umas experiências que contribuem num aspecto, outros em outra. Mas a verdade absoluta, eu acho que assim, por que não unir mais? Tá todo mundo se individualizando, todo mundo fractalizando tudo. E divisões até muitas vezes tu olha assim, tá, por que esse cara tá tendo esse comportamento, né? Então, essa união que em egrégora, a gente sabe, né, Vitão? A gente já trabalhou junto com o Carlos, sabe que em egrégora as coisas funcionam totalmente diferentes. Totalmente. A gente vai com planejamento aqui, quando vê a coisa já andou por outro caminho, já bum, 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 né? E é bacana. Por exemplo, nós estamos falando aqui agora, eu estou sentindo cura em muitas pessoas. Embora nós estamos dimensionalmente em vários aspectos, hoje eu estou lá em cima. Tá difícil até de aterrar, mas está muito sutilizado, é porque tem que ser. O Bruno teve uma experiência essa noite. Tu já estou vendo que tu está mais aterradão como sempre, já está conduzindo aqui. Então, assim, são níveis diferentes que as egrégoras vão acionar diferentemente e buscar para trazer, olha, chegou a hora, vamos entrar pelo caminho do meio aí, vamos achar, né? Porque eu estava pensando, as pessoas não têm um entendimento do que é voltar para a casa do pai. Elas nem sabem, elas estão tão ligadas na Matrix que elas não entendem o que é voltar para a casa do pai, né? Para você voltar para a casa do pai, a matemática é muito simples. Você tem que estar limpo o suficiente com o embalo para subir do primeiro chakra, alinhadamente o teu sacrocóccus, o teu sagrado, você passa para o relacionamento, você passa para o poder, você chega no mundo ar. Eu estarei entre vós, no coração de vós. Só que ninguém sobe até mim sem pagar o último centil. Onde é que está esse último centil? Eu gosto muito de usar uma analogia como se fosse aquele pescador que soltou carretel para tudo que é lado e esqueceu ao longo do caminho e foi deixando esses fios. Esses fios são os traumas. E esqueceu lá. Deixou, não, aqui nessa parte do rio aqui não tá legal, eu vou subindo para cima, deixa ali. Só que esse deixar ali, enquanto você não vai lá, revisita e solta, você nem tem força para subir. Né? Por isso a maioria das vezes as pessoas chegam lá. Já na primeira, eu gosto de pegar na primeira atendimento, olhar onde é que começou a distorcer a verdade dela. E algumas vezes essa verdade vem distorcida no momento da fecundação do óvulo já. Aí é um problemão, né? Porque ela nem tem referência do que é. Então, essa busca de caminho do meio é revisitar, solta e vem para a tua verdade. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é a sua verdade. A sua verdade é que você é uma centelha, um fractal. Você não foi feita para não sorrir, para não ter alegria, para não
vibrar o teu melhor do potencial. Por quê? Pelas tuas referências, referências de pai, mãe, avós. O meio, o meio fala muito. Nós temos essa beleza de morar em Florianópolis, que são vários tipos de energia dentro dessa ilha e fora dela, né? Se a gente vai para Santa Amaro já é outro e tal. Mas e quem mora, por exemplo, nas Missões, lá no Rio Grande do Sul? É uma energia X, você não oscila a energia. Você só tem aquele padrão. E você precisa dar um salto quântico. Como é que você faz? Tem que ter pessoas específicas lá para fazer essa. Gente, não é só aqui. Vamos lá. E essa aí que está a beleza disso. Você não precisa. Eu nunca fui no Egito, por exemplo. Mas já revisitei lá inúmeras vezes. Aqui. E peguei a frequência. A gente já viveu a frequência junto, viu? Você sabe quantas vezes na iniciação, né? Então, e o quanto isso faz bem. Porque se nós não vamos lá, não revisitamos, não soltamos, não refazemos, como é que a gente chega aqui? Né? Aliás, a minha história começou numa hipnose, aonde eu desdobro, vou no Egito, solta a história, e essa vai ser a minha primeira live. Eu vou convidar ele, o Djalma Lucena, que foi o cara que começou tudo comigo lá atrás. E solta. O que acontece? Eu começo imediatamente no caminho do meio, fundando um centro espírita 10 dias depois e atendendo gente de leva. Porque estava travado lá numa iniciação. Isso em 2010. Tem que falar que era 200 pessoas em 2, 3 horas, né? 2 horas eu atendi. Era muito dinâmico, né? Porque eu chegava a acoplar 10 consciências ao mesmo tempo. E essas consciências era muito legal, porque de vez em quando estava na fila, é muito rápido, né? Imagina, eu tinha 3, 4 macas, mais uns. Me acompanhavam uma média de 60 médiums, acho que era. 60, 40, 20, depende do local do dia. E aí, de vez em quando, ela dizia assim: pega aquele filho que está na 10ª posição aqui. Ele não tinha visto. Traz para cá. Está atrapalhando toda a corrente de luz aqui. Tira aquele filho lá da fila tal, o médio que está lá, porque ontem ele transou, ele ainda está vibrando naquela frequência, ele está quebrando toda a corrente. Uma vez uma pessoa mandou fazer um trabalho para mim. Eu saí lá fora, a entidade disse: vem cá, filho, tu vai fazer trabalho por causa que ele brigou com aquela filha lá, ele falou as verdades para ela. Vem cá que eu vou te mostrar o que é luz. Então, essas consciências, né? E eu não tinha essa habilidade, eu não, imagina, não, né? Então, o que isso me fez me polir? Eu era um cara de business, não tinha nada a ver com isso. Aliás, eu não olhava para o outro, eu não estava nem aí, para te ser bem sincero. O meu número era grana. Grana. Todo dia. Vamos fazer quantos lotes, aonde, como, com quem e tal. Ponto. Embora eu venha de berço espírita, minha mãe e meu pai era interessante, né? A minha mãe era a Madre Teresa na Terra, porque pensa em caminhonetes de mantimentos e tal, levando e tal, sempre trabalhou na Santa Casa, sempre ajudou. Então, essa referência que ela me passou de centro espírita foi muito bacana. Mas chegou em dado momento, cara, eu não olhava para o outro. Eu tenho que ser sincero, não olhava, não fazia escopo do meu. Eu queria, né? E isso me levou a um extremo. Quando me traz para esse caminho, e aí eu digo, até meio maluco que eu vou falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter o pânico. E as pessoas nem sabem alguns zeros de grana que eu derreti nessa noite que deu a quebra da bolsa. E eu começo a entrar nesse caminho.
E esse caminho é a única coisa que vibra no meu coração hoje, é servir. E eu me lembro momentos muito difíceis que nós estávamos no centro espírita, de eu ter que atender, por exemplo, tinha 200 pessoas me esperando lá em Anita Garibaldi, por exemplo, e alguns dias eu não tinha dinheiro para pagar o combustível. A tarjeta, né? Cartão de crédito eu passava ali, bola para frente, depois a gente dá um jeito. E aí eles me mostraram que chegou um tempo eu não precisava mais me preocupar com o dinheiro, eu já estava sincrônico totalmente. Eles disseram assim: solta, para de querer ter o domínio e o apego, que nós vamos te mostrar como é que é. E aí é onde eu entro na senda de virar terapeuta, e a coisa começou. E eu ajudei muitos e muitos terapeutas, ajudo hoje mesmo, muitos até gratuitamente, porque nem conseguem pagar uma consulta, porque a coisa tomou uma proporção. E o mais bacana é ver essa virada em um atendimento, muitas vezes, né, Bruno, Vitor? Quantas pessoas dizem, cara, eu não tenho para pagar o aluguel desse mês. Pum. Então, assim, o que eu acho? As pessoas estão desconectadas, né? Porque se você estiver conectado, quantas vezes eu vi entrou em conexão, vem para o caminho, que é o caminho do meio, disciplina, solta o ego, solta os traumas, solta a raiva, solta tu querer ter o controle da coisa e vem para o caminho. E o caminho vai te mostrar que ele é a tua verdade, que é a tua verdade que tem que ser vivida. Não é essa verdade de Matrix, essa verdade de compensação entre os polos do yin e do yang, né? A gente tem visto muito isso. Muitas mulheres tiveram que ficar muito competitivas, elas tiveram que ficar muito yang nas últimas 2 décadas, por uma era inteira sucumbida no yang, né? A última grande mulher foi Nefertiti, depois uma era inteira de yang que massacrou o yin, e agora começa essa virada. E eu digo, a gente não tem a referência, né? Mas uma grande mulher ainda vai mexer nos pilares, talvez, do nosso país e talvez do mundo. Passei a bola para ti, Vitão. Polêmico. Como é que tu faz uma... Não, ele deixa joga, essa frase pro final. Não, ele joga essa batata quente no meu colo e vai, passa pra ti agora, Vitão. Te vira com esse abacaxi aí que eu te lancei agora. Olha o tamanho da coroa do abacaxi que tá no teu colo agora. Voltando. E eu fazendo um monte de anotação aqui pertinente para poder dar continuidade, ele me joga essa... Toma, segura esse bebê de Rosemary aí. Ó. Não vamos falar sobre isso agora. A gente já sabe que a gente fala disso em egrégora fechada. É polêmico isso aqui, isso fica gravado, a gente fica exposto demais. Tem certas informações que é só no fechado que a gente fala. Aqui qualquer pessoa pode acessar. Então, peraí, então, vamos com calma. Ai, ai. Então, falando sobre esses pontos que o Marcelo trouxe, que o Bruno também trouxe desse momento que a gente está vivendo, desequilíbrio de yin e yang, a distorção do uso das ferramentas. Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve uma oportunidade de acessar terapeutas, técnicas, todas à distância, que a gente nunca teve antes. Sim. Se a gente pega aquele marco ali da pandemia, boa parte das pessoas hoje que fala de energia, de frequência, de vibração, nunca ouviriam falar sobre isso se elas não tivessem ficado trancadas em casa, bagunçadas com a cabecinha e caísse em alguma live de algum maluco falando sobre isso. Então a pessoa ouvia o Bruno, quando o Bruno fez um atendimento e indicou o Marcelo. Ou quando o Marcelo fez o curso com o Carlos Torres e encontrou o Vitor. Pense nas conexões, olha as conexões. Eu conheci o Bruno no curso do Lucas Naves, conheci o Marcelo no curso do Carlos Torres. Hoje a gente está trabalhando junto. Se não fosse esse movimento de conexão dessa egrégora nesse período onde as pessoas mentalmente estavam sobrecarregadas, talvez muitas dessas conexões não aconteceriam.
porque ia continuar no ritmo que estava anterior e a gente, em algum momento da vida, ia se encontrar por outros meios, tá? Porque os encontros que são necessários na nossa jornada, eles acontecerão, ponto. Né? Não é à toa que a gente teve, não só eu, Bruno e o Matiá, eu, Marcelo, o Carlos, a gente teve retrocognições desses encontros, dessa carga que a gente tem, de outras passagens, de cruzada, de Jerusalém, outros processos que a gente teve. E isso, quando você encontra pessoas de mesmo propósito, de mesmos valores e princípios, isso é muito natural fluir. A gente sentado numa mesa, começa a conversar, abre um registro, a gente começa, opa, peraí, mas eu lembro de você de algum lugar. Eu lembro de você de uma situação. Eu lembro de você de estar lado a lado, ombro a ombro de uma situação que eu não sei te explicar o que é. E se eu estiver contigo em algum lugar, ninguém bota a mão nem você nem a tua família. Mas por que isso? Por que esse instinto de proteção do nada? Porque existe um código de ética vivo no nosso subconsciente, lá nos nossos registros. Eu vou usar sempre subconsciente para não falar cascos, tá? Para não gerar conflito, mas funciona. Então, existem essas memórias nos nossos registros que fogem ao nosso cérebro, que está numa grande nuvem, numa grande mente que não é essa aqui. Quando a gente tem essa oportunidade de rever almas aqui, reencontrar caminhantes por esse processo, a gente começa a perceber assim, se todas as pessoas que passam pela minha vida, elas trazem um ensinamento, o que eu posso, com esse ensinamento, aplicar na minha vida? Esse é o autoconhecimento. Ao conhecimento eu pegar todas as experiências que eu estou vendo, vivendo, lendo, ouvindo, cursos que eu estou fazendo e aplicar na minha vida primeiro. Primeiro pilar do nosso trabalho. Eu não tenho como começar nenhum trabalho externo com os seus, com os outros, com o planeta, com a nona dimensão, se você não olhar para você primeiro. Você é o seu avatar aqui, esse corpinho que você está vivendo aqui é um avatar teu. De muitas personalidades você pode ter, de várias realidades paralelas, de vários universos que podem existir. Vitor, mas eu não acredito nisso. Está tudo em paz. Você não precisa acreditar em mim. Eu não preciso acreditar em Deus para que ele exista. Ponto. Isso é a regra básica da vida. A crença é algo que delimita aquilo que você pode viver na sua vida. E quando a gente se une em egrégora, que o Marcelo trouxe muito bem, a gente tem um poder claro de revelar coisas e de potencializar processos. Por quê? Todos estão em mesma sintonia, buscando algo em comum. Quando a gente faz uma live aqui e a gente avisa uns dias antes, você vai se conectar com a live ou não. Às vezes você nem sabia que ia ter live e tu cai por aqui. Ah, mas foi uma coincidência, eu só passei e fiquei. Ai, me deu um insight de perguntar, o Vitor, eu entrei, tinha uma live dele com 2 caras loucos lá, falando de um monte de coisa que eu não entendo, mas me veio de ficar e ouvir. Ai, do nada eu me conectei com o que o Marcelo falou, eu vou mandar mensagem pro Marcelo, talvez o Marcelo me ajude, aí faz o atendimento com o Marcelo, desbloqueia a vida da pessoa. Se a gente parar e analisar que não existe coincidência, que tudo está acontecendo por um ensinamento, por algo que é muito maior do que você pode imaginar, até as nossas desgraças a gente vai buscar significado. Até as nossas maiores dores a gente vai entender, ok, para quê? O que tu quer me ensinar, dor? Tu já me jogou no fundo do poço. Eu já não tenho mais para onde olhar. Dor, o que tu quer me ensinar? O que tu tem a me mostrar? Ah, eu tenho que mostrar isso. Puxa, eu vou precisar da ajuda do Bruno. Puxa, eu vou precisar da ajuda do Marcelo. Puxa, eu vou precisar da ajuda do Carlos. Puxa, eu vou precisar da ajuda da Silviane. Todos os meus, tem dois ou três terapeutas meus que estão aqui na live. Então, como que faz? Como que pede? Como é que ajuda? Como que tá aqui? Como é que... Isso traz pra gente um princípio básico da vida aqui. Lembrar que somos humanos. Nós somos humanos. Você pode trabalhar a sua espiritualidade, você pode estar no culto, você pode estar no terreiro, você pode estar no templo budista. Não anula o seu material. Você precisa ter equilíbrio com o seu material. Você precisa ter equilíbrio com o seu emocional. Você precisa ter equilíbrio com o seu espiritual. Vitor, mas é tão difícil. Então, a vida adulta é difícil. A vida fácil é de criança, pô. O Bruno trouxe muito bem isso. Quando a gente começa, ai, então vai ser muito difícil para mim, eu sei, tu não é mais criança. Eu sei que é difícil, mas qual difícil você prefere? Você prefere o difícil da ignorância ou o difícil do conhecimento? Então, eu estava lendo ontem, das minhas leituras matinais que a gente traz para as nossas canalizações do nosso trabalho aqui, e eu estava lendo uma parada muito legal no livro do Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Ele cita uma passagem que um jovem foi lá buscar o Sócrates, né? Ó, Sócrates, eu quero que você me ensine como desenvolver sabedoria.
Aí Sócrates lá daquele jeito bronco, para quem não sabe, Sócrates era bronco. Recomendo o filme lá de 1961 do Sócrates, que é meio velho, tem que ter muita paciência, mas é legal o filme. Em italiano, então mais paciência ainda para você ver o filme. E em um certo momento o jovem vai perguntar a Sócrates, eu quero saber como que eu desenvolvo sabedoria, Sócrates. Ele, tá bom, vamos passear. Aí pegou o jovem, levou até a beira de um lago, pediu para o jovem ficar de joelho perto da borda do lago ali, pegou a cabeça do jovem e enfiou dentro d'água. Aí quando enfiou a cabeça do jovem dentro d'água, segurou a cabeça dele dentro d'água. Aí o jovem se debateu e começou a se debater, até que ele percebeu que já estava tempo suficiente e deixou o jovem sair. Quando o jovem se recompôs, o Sócrates perguntou a ele, o que mais você queria quando estava embaixo d'água? Ele falou, Ele falou, então, quando você quiser sabedoria, assim como você quis o ar quando estava debaixo d'água, você vai encontrar sabedoria. A pergunta que eu faço é, a gente tem que esperar ficar com a cabeça debaixo d'água, com alguém pressionando a gente para se afogar até perceber que precisa de sabedoria? A vida precisa te espremer até você chegar no último grau de dor, nível 10, quando a gente faz a hipnose lá. Qual é o grau da dor? 10. Meu Deus, precisa chegar no 10? Ou no primeiro finalzinho de nível 13, você já está falando, opa, deixa eu ver o que eu tenho que olhar aqui. Ô, Brunão, pô, a gente foi fazer lá um negócio na nossa conversa. Ô, Vitor, escolhe aqui qual que você quer da pedra. Na hora ele já abriu, já sentiu. É muito prático o processo. É simples o processo. Quando você decide qual é o seu difícil. É difícil permanecer na ignorância ou é difícil buscar sabedoria? E eu vejo hoje, e isso é muito comum que a gente conversa, Vitor, eu estou com dificuldade de arrumar um relacionamento, você está com dificuldade de viver com você. Porque vivendo com você, você entende que os relacionamentos amorosos são frutos do seu relacionamento com você, com as tuas sombras, com as tuas crenças. Ponto. Ai, Vitor, eu preciso fazer um atendimento contigo, Bruno. Eu tenho dedo podre, eu só escolho gente ruim. Eu falei, por que será que você só escolhe gente ruim? O que você está honrando? O que você está lendo? Quais as séries que você está vendo? O que é amor para você? O que é um relacionamento amoroso para você? Qual é a responsabilidade? Se você se encontra numa relação saudável, quais são as suas atribuições e responsabilidade dentro dessa relação? Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto ou disposta a pagar o preço pela vida que você quer? Porque eu gosto de fazer uma analogia falando de Jesus, e quando o Marcelo falou, eu tenho uma certa dificuldade de falar de Jesus em alguns momentos, principalmente quando não sou eu que estou falando, que me arrepia falar dele, em qualquer aspecto, falar de Jesus. É uma honra poder estar vivo falando dele. Então, todas as vezes que a gente vai mencionar algo perto da história dele, já embarga a voz, o coração já expande, a cabeça já vai para o outro lado. A cabeça já vai para o outro lado. É para falar dele ou é para puxar a espada? O que a gente tem que fazer? É para defender o nome dele ou para trazer o nome dele em paz? A gente está pronto para os dois. E qual o segredo desse processo? Quando a gente encontra o nosso caminho interno, esse caminho do meio que a gente está falando aqui, você não vai se preocupar com um relacionamento amoroso. Eu vou repetir. Você não vai se preocupar com um relacionamento amoroso. Porque se você está você está sendo a sua essência e está fazendo o seu melhor. Então você sempre ajusta, como o Marcelo trouxe muito bem. Eu estou num casamento, sempre tem como melhorar, sempre tem como ajustar. Porque você vive as suas sombras e crenças, você vive junto as crenças e sombras da sua parceira, do seu parceiro, e você vive junto as crenças das relações, que envolvem os ancestrais e os valores que você tem sobre a relação. É muito mais complexo. Então, não entra num relacionamento amoroso se você não está pronto para revirar a tua vida do avesso. Não entra. Não entra num relacionamento amoroso para passar tempo. Não gasta seu tempo com pessoas que não querem fazer esse processo de revirar internamente. Porque a moeda que a gente tem de mais valor hoje em dia é o nosso tempo, porque ela não volta, o tempo não volta. Esse segundo que você está na live com a gente aqui, eu espero muito que você esteja aproveitando as falas, os ensinos, os ensinamentos, as trocas, os insights, as viradas, as passagens. E eu recebo muitos feedbacks da galera quando me manda mensagem no direct, dizendo assim, Vitor, a tua live da manhã de domingo é necessária, porque a gente está acordando ainda, tomando um café para despertar ainda, e você já dá aquele chacoalhão de domingo de manhã. Mas esse chacoalhão está sendo aplicado na tua semana? Porque é muito
bonito ler, é muito bonito meditar com Jesus. Agora, para ser cristão, você está disposto a perder as coisas que você tem que perder para ser cristão? Você está Vou disposto? complementar. É muito legal tu receber o chacoalhão, mas qual é o fruto que cai disso? Não adianta só sacudir, entendeu? Já vai na tua vez, Bruno. Já vai na tua vez, já pega o embalo, já não perde o ritmo. Não, porque assim, ó, nós nos acostumamos de forma infantilizada, e é por isso que eu começo com a criança interior, para te puxar para o adulto. Nós nos acostumamos a terceirizar e a justificar as coisas que acontecem conosco. Por exemplo, nossa live foi, e o pessoal, por exemplo, da Alcatel, eles comentam muito isso, eles falam, nossa, é chulapa atrás de chulapa, ou chulapada, eles começam a botar nos comentários. Por que a chulapada não traz por exemplo, o resultado? Porque ela só, por si só, é só sacudir o tronco, só o caule ali que eu estou sacudindo da arvorezinha, do brotinho, e ali não tem nem frutos para cair ainda. Porque eu preciso me nutrir mais para perceber qual é o impacto daquilo. E aí sim, se a gente perceber como é que funciona a questão da botânica, por exemplo, quando tu machuca o caule de uma planta é que ela acelera o processo hormonal dela ali para produzir frutos que vão ser sementes mais fortes. Então tem, por exemplo, mamoeiro é assim, eu acho que o abacateiro também, que tu bota algo no tronco, normalmente eles pegam um prego na base do tronco, a percepção que eles têm ali, claro, o sistema nervoso do vegetal não é 400 metros por segundo que nem o nosso, é de 3 minutos por metro, mais ou menos, mas chega a informação em toda a árvore e ela começa, nossa, tem alguma coisa tentando contra a minha vida, eu preciso dar frutos. Por que o ser humano, normalmente, só vai perceber isso quando não tem mais tempo para frutificar? Porque não adianta tu balançar, não adianta tu sacudir, sabe? Onde é que está a produção disso? O que tu vai levar disso para frente? E é uma responsabilidade que a gente só percebe que é nossa, né? Quando a gente está no adulto. Cara, não vai existir milagre. Vai existir a tua jornada. O quanto que tu está disponível na tua jornada para levar um tapa e outro. E é igual nossa, a gente está sempre se puxando. Né? Tu falou, alguns terapeutas meus estão aqui, exatamente, a gente tem pelo menos 5 cada um, fora as amizades que a gente fica um puxando o outro também. Então, porque são muito trabalhados. Não, cara, a gente já sacudiu demais, já sacudiu, assim, ó, de uma forma que veio água de enxurrada, veio terremotos, mas a gente escolheu frutificar. Eu podia ter deixado cair e foi, aconteceu. Mas a forma de estar disponível para o aprendizado é só o adulto que tem. Então, no primeiro passo que a gente convida as pessoas a fazer, que é olhar para o eu, tu começar a entender que só vai frutificar a partir de ti, que é o amor diferente da mãe, né? O amor storge, o amor filia e todos os outros, só vão frutificar a partir de ti quando tu entenderes quem tu é. Como assim? Sim, quem tu é além das desculpas. E quem tu é atrás do véu. Porque as desculpas, quando tu tá numa condição de desculpa, tu tá no local de vítima. Porque tu sempre consegue estar no melhor local de protagonismo. Porque a responsabilidade não é tua, foi o outro que fez, o outro que empurrou, o outro que quebrou. Então tu terceiriza tudo e tu consegue passar tudo no crédito. Só que um dia essa fatura vai vir, cara, e vai vir no resultado financeiro, no resultado do relacionamento. E aí tu quer, depois de vários anos ou de vários insucessos naquela mesma área, ou em várias delas, tu quer fazer uma mágica e dizer, não, agora eu passei um portal, agora eu fiz uma consagração, agora o negócio, zerei a vida. Zerei a vida. Ele diz, cara, e aí tem um negócio que o Cortella fala também, né? Não é à toa que eu gosto, cara. Ele fala assim, ó, qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Sabe, tipo... Não. Fala do Cortella, seu Cortella, por favor. Tu não mesmo Meu amigo, citar o Cortella e não ser, por favor, não ele faz fala, isso. O Cortella, ele fala, qual a tua obra? Victor, qual a tua obra? E quando tu te permite olhar para essa coisa da tua obra, tu percebe, eu nunca fiz nada, eu nunca troquei pneu e agora estou reclamando que eu não tenho tração. Eu não tenho força para ir para a vida. Eu nunca fiz um agachamento e hoje eu estou com dor nas costas, estou com dor no abdômen, tô mal, tô passando uma dificuldade, estou com limitação na minha mobilidade, porque eu nunca cuidei do meu corpo físico. Sabe? Então a mesma
coisa é sobre as tuas emoções e sobre o avanço. Lembra? Nós somos pecinhas de Lego. Enquanto a gente não se trabalha, a pecinha não muda. E o que quer dizer isso? Se tu tem esse encaixe aqui, tu sempre vai chamar uma pessoa que encaixa dessa forma. Acabou, só encaixou. Ficou bonitinho. Entende? E aí, o que dói isso? É que a pessoa tem que ser adulta o suficiente para entender que ela tem que mudar o formato dela para vir outro formato se encaixar. Aí vem o dedo podre, porque é maldição familiar, porque minha avó varreu meus pés. Eu já atendi caso no século XXI, nesse tempo e espaço, que nessa linha do tempo, onde a moça tinha um relacionamento extremamente tóxico, ela é muito possessiva, coisa de ir visitar o marido no intervalo do café da manhã e do café da tarde da empresa, tá? Porque ela realmente tinha essa crença que foi adquirida lá na fase de molde do sistema nervoso central, que a avó varria os pés dela dizendo que ela não ia casar. Então, na vida adulta, quando ela casou, ela disse, eu não posso perder esse homem por nada. E ela fazia um inferno na vida do companheiro. E foi uma das sessões que eu fiz o acolhimento da criança interior e não expliquei mais nada. Soltei. E ela saiu meio, tá, vamos ver como é que vai ser. Desculpa se eu já contei essa história, a gente avança. E aí ela sai com isso, tá, eu vou ver como é que vai ser. Cara, deu quase uma semana depois, o marido me liga e diz, ela precisa fazer um pacote contigo. Que na época eu fazia sessões avulso, né? E eu disse, cara, é tão real essa coisa de autorresponsabilidade, de tu te colocar disponível para o crescimento, de tu perceber aquele preguinho que tá lá no teu caulo e tu dizer, cara, agora eu preciso fazer alguma coisa, mas não precisa deixar o preguinho cravar. Por que a gente tem a mania de aprender através da dor? Não é uma especialidade só de nós três aqui, né? Todo mundo começou a olhar de forma mais coesa para dentro a partir de um momento de dor. Por que teve que ter esse preguinho cravado se a gente pode ter a responsabilidade de olhar? Porque a gente só vai fazer algo quando a gente realmente sente que está tentando contra a nossa vida. Então, eu estou percebendo que, a partir de agora, algo muito, muito cruel vai acontecer comigo, muito doloroso, que é eu ficar sozinho, eu ter que lidar com a dor do abandono, eu não ter conseguido construir um relacionamento com alguém ou com amizades que me levem para frente, que me obriguem a subir, não só nas montanhas, né, como a gente faz, mas que me obriguem a subir de nível em todos os aspectos. Porque quando tu sobe, cara, tu vai lá e fala alguma coisa para mim, tu vai lá e fala alguma coisa pro Marcelo, quando o Marcelo sobe, o Marcelo vai lá e fala uma coisa para ti, para mim, e eu também. E a gente tá sempre puxando. Porque a gente aprende a ser transbordante e diz, cara, já que eu passei por aqui e não queimei os pés na areia quente, eu vou dizer, aqui tem um trechinho que tu passa sem se queimar. E tu, pois é, já passei lá e tal dia. Aí o outro, não, nunca tinha pensado em passar por aí. E assim a gente aprende a crescer todos os momentos. Mas enquanto não olhar pro eu, tu sempre vai dizer que o outro é o algoz. Tu sempre vai fazer do outro e tu sempre vai ficar nesse local de protagonismo, que é o vitimismo. O vitimismo, tu tem a solução para tudo. Nada foi tu. Nada foi uma coisa que tu fez. Sempre foi alguma coisa circunstancial que aconteceu, é o estado, é o ex-relacionamento, são as minhas feridas. Então vai tapar essas bicheiras aí, daqui a pouco tá cheio de mosca. Bem gaúcho falando. Vai tapar essas bicheiras aí, daqui a pouco tá cheio de mosca aí, tá cheio de verme saindo das tuas feridas e tu tá... E aí, vamos querer... Então, consciência de entendermos que o encaixe vai mudar, que nós somos a pecinha de Lego, é o que traz a autorresponsabilidade para a gente querer estar sempre melhor. Quais são as pessoas que vão se encaixar em ti quando tu, a partir de agora, a partir dessa live, tu assumir a responsabilidade da tua vida de mudar o teu encaixe? Já pensou nisso? Como que a tua vida pode se transformar física, mental e espiritualmente? E aí, depois que tu mudou o teu encaixe do Lego, amigos vão se encaixar diferente, relacionamentos vão se encaixar diferente, propostas de trabalho vão se encaixar diferente, a tua consciência vai perceber esse encaixe diferente. E tu vai dizer, cara, eu não posso mais ficar sempre da mesma forma. Mas é uma responsabilidade para adultos. E é um dos motivos pelos quais eu sempre começo pela criança interior, para te trazer para esse adulto. Tu largar aquelas dorzinhas do Enzo e da Valentina interior e ficar, ai, eu não posso, ai. Mas você tem que acordar cedo. Mas tem que trabalhar. Então, cara, para de dar desculpa pros boletos e assume que a desculpa que tu mais dá é para ti mesmo e é em relação à tua autopreservação. Porque tu não quer olhar para essa dor, tu fica infantilizado fugindo dela, e aí tem happy hour, aí tem um monte de desculpa que tu usa para se manter entorpecido. A pessoa é gratiluz que tu olha, a pessoa chega até aquele cheiro de incenso. O perfume dela, o cheiro é alfazema.
É o cheiro, aí ela bota, ela vai sair, ela passa uma canelinha, ela toma um banho de alecrim dourado dos Alpes suíços, e aí tu vai conversar com a pessoa, tu vê que a pessoa é uma âncora. A pessoa tá trabalhada no Uber de obsessora, fica carregando coisa para lá e para cá. Então, ó, a forma que tu tens de olhar para tua autorresponsabilidade é que tá criando a tua realidade agora. E é só quando tu tá no adulto que tu consegue mudar isso. Então, um dos convites para tu olhar para os teus é tu mudar o teu encaixe. Pois aí, de forma quase que. É quase que uma reverberação. Quando tu muda o teu encaixe, tu começa a mudar o encaixe dos que estão à tua volta, que são os teus. E a partir daí, né, que eu sempre digo, e então, os outros. Então é nessa ordem que a gente pensa em expandir a consciência do pessoal que vê sentido em participar dessa jornada que nós vamos começar a estruturar, que começa no eu, depois vai para os meus, então os outros. É assim, ó, é básico. Não espera o preguinho cravar no caule. Bom, vou pegar o teu gancho e dizer uma coisa que eu aprendi. Antigamente eu ia com muita vontade Quando deu esse despertar, a gente queria curar todo mundo, né? Vamos curar todo mundo e tal, e até era sugado. Ao longo do tempo, um sábio, um preto velho, que foi meu mentor, pai João, ele dizia assim: os últimos serão os primeiros, filho. Vai com calma. Dentro dessa caminhada, eu vi pessoas, por exemplo, atendimentos que mexeram comigo. Uma mulher com 52 anos de idade nunca tinha tido orgasmo na vida. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Ou uma outra de 56 anos de idade nunca tinha escutado a mãe dela falar: eu amo você, e aconteceu isso. Uma outra senhora de 84 anos de idade, há mais de 15 dentro de uma cadeira de roda, sair da cadeira de roda, você tem a noção do que é isso. Então, pessoas muito difíceis até, pessoas que trabalharam muito, tá? 20 anos de terapia com todo mundo, babá, chegou e algo aconteceu e virou uma chave. Então, assim, não é jogar fora tudo que foi feito. Imagina, essa é a tua caminhada, né? Só que existem pessoas, momentos muito interessantes que fazem a gente dar salto quântico. Eu já dei inúmeros saltos quânticos. Eu acho que só dentro da alquimia eu dei 32. Com o Carlos eu já dei, no Centro Espírita eu já dei, na Rometria eu já dei, Orixá, que cada um vai levando a gente para um outro nível. E você vai olhando, até uma hora que você olha de cima, tudo fica mais leve, mais fácil, mais tranquilo. Por quê? Porque está leve dentro de você. Você olha assim, então o mundo vai derreter. Beleza, derreteu, eu estou pronto, pode derreter. Vamos por esse caminho, porque assim você já saiu daquela matrix. Ela não faz, porque, gente, a gente tem que ter uma noção de uma coisa. A separação do joio e do trigo é agora, né? Então, o que a gente fizer hoje vai vibrar de um jeito no amanhã. E esse amanhã é a definição aonde é que você quer estar, com quem que você quer estar, como é que você quer vibrar, porque tudo é a mente, né? Então, uma coisa é desistir jamais, jamais. Todos os meus mentores me mostraram isso. Eu tenho casos de pessoas que passaram comigo na caminhada que hoje eu olho e elas vêm aqui, pô, a gente sai para jantar, para almoçar, pessoas que estão longe, estão em São Paulo, estão na Bahia, só para a gente almoçar. Vocês têm noção do que é isso? Para a gente estar junto naquele momento, vibrando e talvez até consagrando a vitória do que foi uma vida inteira de dor. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Aliás, a maioria das coisas que eu vivo no meu dia a dia não tem preço. Elas são intangíveis do ponto de vista monetário. A gente tem um valor da sessão porque tem que ter um referencial, tem que ter a troca. Se não tiver a troca, também a gente é sugado até não querer mais. Então, mas existem coisas que não têm preço. E eu acho que a gente
gente estar junto em egrégora e vibrar na cura e deixar que o quântico ele nos ensine o caminho, porque nós ainda estamos escalando, estamos muito. A gente é muito bebê ainda espiritual. Muito, 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 muito. Todos nós. O planeta Terra é muito bebê. Quando você vê os políticos brigando, eu olho hoje para mim, eu olho assim, cara, são tudo bebê brigando. Se fosse maduro, já estava em outro nível. E ainda a gente brigando pela bolinha de gude, pela aquela pelota, nós todos, tá? Não vamos colocar acima de ninguém, nem nós todos ainda estamos muito, muito infantilizados, como espíritos muito infantilizados. A gente pensa muito só na gente e está esquecendo do todo. E o todo a gente faz quando a gente está junto, a gente aprende. Eu já aprendi muito com o Bruno, aprendi muito com o Vitor, aprendi muito com o Carlos, aprendi muito com o Marcelo, aprendi muito com o Djalma. E essas muitas vezes são interações atômicas mesmo. Você vai falando, o outro vai te ensinando, mas ao mesmo tempo ele já vai aprendendo ao mesmo tempo. E ali você vê que já concatenou uma nova ideia. E essa ideia, a partir dessa frequência, a gente já vai para outra. A nossa vida não é mais a mesma, tá? Então, passei a bola para ti, Vitão. Tamo junto. Esse processo, falar de si, cara, durante muitos anos a nossa existência foi tido como egoísmo, né? Então a gente não podia muito olhar pra gente, a gente tinha que amar o próximo, não é isso que foi ensinado? Isso. Amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente para analisar friamente, tudo tem sido distorcido, pegando dois ganchos, do Marcelo e do Bruno, para a gente já começar o nosso processo de finalização da live aqui. Primeiro, um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-lo. O que acontece hoje no cenário global e político acontece desde que o mundo é mundo, desde que a Terra é Terra. Então eu acho interessante quando a galera vem com essa bandeira de paz na nova era. Nunca teve paz na história desse planeta, sempre foi a base de guerra, de conflito, de dominação. Se você pega fator histórico, você vê isso. O que a gente faz é, dentro do processo de expansão de autoconhecimento, apaziguar o processo individual para que as egrégoras sustentem o equilíbrio. O equilíbrio. Ninguém está pregando a paz absoluta, até porque se você estudar um pouquinho só de história, não precisa ir muito longe, não. Tá? A gente pode ir muito pertinho aqui, pega a história do Império Romano e você vê como começou, como terminou. Mas será que tem alguma similaridade com agora? Ah, vamos pegar o Império Babilônico, vamos lá para trás, vamos pegar o Império Egípcio, vamos para trás. Você pode ir até atrás, você pode chegar até Atlântida, você vai ver que aconteceu a mesma coisa. Então não tem como dizer que é uma novidade que a gente está passando. O Marcelo está falando, é claro. Só que se a gente não aprender com a nossa história, a gente vai repetir sempre. O nosso processo aqui, como terapeuta, como facilitador, é mostrar, começa por você primeiro. Já dá trabalho suficiente para uma vida inteira. Pelo fato de você se trabalhar, você vai ajudar os que estão mais próximos a você, os seus. E aí você sustenta uma ambientação mais propícia para passar a tua vida cumprindo o que você tem que cumprir. Aí sim, você ajuda os outros. Como que você vai entregar para os outros se você não faz por você nem pelos teus? O Bruno falou uma coisa que Bauman falava de Bauman deixou literaturas empilhadas assim sobre isso, tempos líquidos. Não falta documentação, gente. Falta aplicação da leitura que está ali. Tudo está muito líquido, não existe mais sólido. É tudo líquido, é tudo trocável, tudo substituível. Eu já falei isso na outra live, falei do Marcelo e do Bruno, que principalmente os relacionamentos amorosos exigem muita maturidade, muito empenho de ambas as partes e abrir mão de muita coisa que o mundo está propondo atualmente para que você tenha um relacionamento sólido. Porque o mundo está muito flow, muito fluido, vai, troca, vive o que é novo. Mas você pode viver o novo dentro da tua experiência, dentro do teu relacionamento. Por que você não pode? Por que você tem que seguir o que o mundo está dizendo? Será que você, indo de encontro ao mundo, você não está prorrogando o seu processo no mundo? E a gente é desse mundo ou a gente está no mundo? A casa de meu pai é muitas moradas. O Bruno trouxe isso bem, o Marcelo trouxe isso com uma metáfora incrível para quem pegou. Se a gente para e percebe que o retorno à casa do pai é algo inevitável,
eu vou escolher o meu difícil. Eu prefiro fazer o caminho mais longo para chegar até a casa do Pai, ou eu prefiro ser quem eu sou, vivendo o caminho da casa do Pai todos os dias. Porque, por exemplo, eu vejo hoje muita gente se intitulando cristão que está muito longe do que o cristão propõe. E eu vejo hoje pessoas que nem pregam nada e são mais cristãs. E levam a palavra dos ensinamentos de Jesus com uma alegria ímpar, mas elas não têm bandeira. O que importa? É o conteúdo ou é o rótulo? O que importa? É o mensageiro ou a mensagem? Tudo que a gente está falando aqui, mensagem fica, os mensageiros vão embora. Quantos mensageiros precisam mais na tua vida para que tu aprenda que se tu botar a mão na massa da tua vida, tu resolve. E parar de delegar ao processo, ao planeta, à paz, à nova era, à nova época, à nova virada, ao novo plano, ao novo governo, nova política, nova técnica. Porra, desde que o mundo é mundo, eu conheço gente que faz milagre com Reiki 1, porra. Eu conheço gente que faz milagre com Chopurei. Eu conheço gente que tem 30 anos de técnica e não aplica nada nem na própria vida. Aí eu vou pegar o gancho que o Marcelo trouxe. As ferramentas terapêuticas que a gente ensina, os cursos de formações que a gente dá, servem para você aplicar na tua vida. Não quer dizer que tu tenha que virar terapeuta, Jeová. Ficou essa bagunça toda, porque se cada um pega a ferramenta e aplica na própria vida, conserta a própria casa, você não vai ficar preocupado em mostrar que você tem uma caixa de ferramenta com 60 ferramentas. Porra, não precisa. Não precisa. Porque se tu é bom com a ferramenta, eu sei, olhando para o que tu entrega. O Bruno falou muito bem. Se eu vejo que aquela árvore está dando fruto, ela já passou tanto perrengue que ela está sabendo dar fruto, porra. Ela já percebeu que ela foi ameaçada. A pergunta é, eu vi o Guto Galamba fazer uma analogia muito incrível esses dias, e básica, por sinal, né? Mas agora a gente tem que voltar ao extremo básico para que as pessoas entendam, né? Tá tudo muito superficial. Uma analogia profunda não é entendida. Ah, mas espera aí. Jesus também trouxe várias e não foi entendido até hoje. Entendi. Faz parte. Até hoje as metáforas de Jesus são compreendidas de formas aleatórias, a bel prazer e da maneira que as pessoas querem. A Bíblia, que tem uma proposta muito producente, ela é interpretada de formas diferentes. Peraí. Entende como funciona o sistema de crença? Entende que se você faz a tua parte, o mundo vai continuar existindo, quer você queira ou não. Ponto 1. Por que, Vitor, você está falando disso? Porque o mundo já existia antes de você chegar, né, querido Horácio? O mundo já estava aqui. O planeta já estava aqui antes de você chegar. Você é o passageiro dessa bagaça. Você não é o mundo. Volta para o teu lugar. Como é que você colabora com o mundo? Se trabalha, ama os teus, ama os teus próximos, resolve o que tu tem que resolver próximo a você. Isso vai te dar trabalho para uma vida inteira. Brunão fazendo trabalho com ele e com a família dele, ele já tem trabalho para uma vida inteira. Se ele falasse assim, vou parar de trabalhar, tenho uma renda que consigo me manter, ele teria trabalho para a vida inteira, ele, a família dele e os filhos. Ponto. Mas, quando você se trabalha e trabalha os teus, é tanto transbordo que você tem que botar isso para as outras pessoas porque você não aguenta. É como se você estivesse estocando energia na sua casa, você tem que botar para algum lugar isso, gente. Sabe aquele dia que você acorda com muita energia, que tu tem que ir na academia, tu tem que correr, tu tem que escalar uma montanha, você tem que fazer alguma coisa, senão você vai sair gritando dentro de casa, porque é isso. É a energia que transborda. Então, o Bruno não precisa falar para mim, eu tô querendo... Não. Transborda, ele faz o movimento, ele faz uma live, ele faz o movimento, ele cria uma plataforma, ele atende pessoas, ele ajuda, ele conecta, ele faz projetos. Por quê? Dentro dele está transbordando. Então, se a gente trabalha para a gente, transborda. Eu não preciso me preocupar com o externo. O externo acontece. E o Marcelo trouxe uma coisa que eu acho que quando a gente começa a mexer no nosso sistema de crenças com muita maturidade e a gente dá o devido lugar ao dinheiro, a gente começa a perceber que a escassez é a nossa responsabilidade. O Bruno trouxe bem. Não é dos nossos pais, não é maldição familiar, porque há sempre de justificar o problema externo para a tua não responsabilidade. Sempre foi. Uma macumba que fizeram para mim. Nossa, macumba que fizeram para você. Foi a outra lá, foi meu ex. É o Uber de obsessor. Vamos lembrar o seguinte: você com você já tem trabalho para uma vida inteira. Quando você entra num relacionamento, você já tem mais trabalho do que sozinho.
Quando você tem filho, você já tem mais trabalho que sozinho com relacionamento. Aí, você decide ser terapeuta, mas você não tem bagagem para isso, porque na pandemia todo mundo virou. Aí você pega a tua profissão, que estava encaminhada, que estava estabilizada, fez 2 cursos e acha que tem que se tornar aquilo. Aí você racha a tua cara, porque não entendeu que era uma ferramenta para tu aplicar na tua profissão. Então, o Bruno ministra o curso de hipnose e você é contador. Aí então eu tenho que... Não, pega a hipnose e trabalha com o teu trabalho, trabalha as tuas crenças, trabalha a tua hipnose, melhora as tuas capacidades, Jeová. Que dificuldade de entender. Se eu faço um curso de pintura, eu não tenho que me tornar pintor, quero saber fazer um ajuste na minha casa. Eu sei que eu quero praticar. Se eu vou fazer um curso de culinária, eu quero melhorar a maneira que eu estou fazendo a minha comida. Pô, óbvio. Se eu vou fazer um curso de nutrição, eu quero entender melhor como funciona a minha nutrição, como funciona a nutrição do meu tipo sanguíneo, para a minha fisiologia. Eu quero especializar o meu conhecimento aplicado a mim. Agora, eu fiz um curso de culinária, eu vou ter que parar com a terapia para fazer a marmita? Não, gente, que história é essa? Que história é essa que a profissão determina o meu propósito? O Marcelo foi do business, está trabalhando hoje com terapia. Bruno foi do business, está trabalhando hoje com hipnose e terapias. Eu fui corporativo, trabalhei em empresa multinacional e estou na terapia. Amanhã eu sou terapeuta? Não necessariamente. Amanhã pode surgir uma nova profissão, a gente se adaptar e vai para essa nova profissão. Meu Deus, você está me dizendo numa live de domingo que o propósito de vocês não é ser terapeuta? Não. Nosso propósito é ser pessoa melhor, cuidar da nossa família e fazer uma vida digna aqui e honrar o pai pela oportunidade. Meu Deus, eu jurava que o meu propósito era ser médico, Bruno. O meu propósito era ser médico. O propósito, ele tem que ser terapêutico, não é ser terapeuta. Porque é no propósito que tu vai trabalhar, entendeu? Escreva essa frase aí, alguém, por favor, comenta essa frase que o Bruno falou. O propósito é ser terapêutico, não terapeuta. Alguém comenta, por favor, só para fixar isso aqui, para a gente deixar o tema. Esse vai ser o tema da live, tá? Esse vai ser o tema, o título do vídeo que vai ficar gravado. Só para vocês terem uma noção de como essa frase pode virar uma chavinha na cabeça de que propósito de vida é profissão. Profissão você pode ter várias, você vai se adaptar. Agora, o que você tem a fazer aqui é muito maior, não é a sua profissão. Então, se trabalhar, as ferramentas servem para se trabalhar, as lives que a gente faz servem para se trabalhar. Porra, Vitor, mas vocês estão montando um evento, a gente está montando um evento, por isso que a gente não soltou muitos detalhes ainda, porque a gente está desenhando todo ele, mas a gente já gerou uma lista de espera para o evento presencial que vai ser em julho em Florianópolis, com vagas contadas, vagas limitadas. Por isso que a gente vai fazer essa sequência de lives para trazer o contexto do nosso trabalho, para validar cada vez mais aqui os pontos que a gente vai trabalhar. A princípio vai ser presencial, Alaci, mas a gente sabe que tem uma demanda de público ao longo do Brasil e do mundo. Então a gente vai procurar lá na estrutura do evento para saber como que a gente pode fazer transmissão simultânea online. Mas a gente tem que ver a estrutura, né? A estrutura em si, se é passível dessa forma. Por isso que a gente não tem como garantir agora que vai ser online também. A princípio, a inscrição é para o ao vivo presencial. Mas existem 2 modalidades, tá? Primeiro, a gente conseguir alguém que faça a transmissão ao vivo ali para o evento e fique gravado no tempo para quem não pode, ou contratar uma equipe de gravação para gravar isso, condensar e botar num curso que vai ficar vendido por fora para você acessar depois. A gente ainda está vendo esses detalhes. A gente só precisa criar o movimento, determinar uma data e desenhar. Será assim, tá? A data, a princípio, será dia 5 de julho, mas a gente ainda está batendo as datas com o hotel, com a estrutura, onde vai ser. Nas próximas semanas, a gente vai acertar tudo isso. Mas a gente criou uma lista de espera para deixar quem tenha vontade de fazer o evento presencial, que vai ser o dia inteiro de processo. É o dia inteiro. É para chegar sem pressa e ir embora sem pressa. É para passar o dia com a gente em processo, revira do avesso, conecta, desconecta, acopla, desacopla, vai e volta, vai para Nárnia, volta para a Terra. Vai ser o dia inteiro desse processo. Por quê? Nós já atendemos separados aqui, indicando cada um para a sua área.
E a gente decidiu colocar o que a gente está percebendo, atendendo, e as ferramentas que a gente está utilizando numa coisa só, num evento, que é o início. É o início. Eu vou deixar claro. Vai ser num dia só, porque a gente está desenhando algo cada vez mais sólido. Tá? Então, esse primeiro evento, essa oportunidade de evento, já tem uma lista de espera que no final a gente vai soltar. Então, se a gente olha para a nossa vida, primeiro puxa, eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso cuidar da minha filha, eu vou trazer muito para a minha vida. Eu não posso olhar para minha filha e falar assim, eu tenho que cuidar muito da minha filha e não cuidar de mim. E eu vi esses dias, acho que foi o Pianges falando num vídeo de podcast, ele perguntando assim, tu é capaz de morrer pela tua filha? Eu assisti no vídeo, eu falei, porra, é claro que eu sou capaz de morrer pela minha filha, óbvio que eu sou capaz. Aí ele falou assim, e de viver pela tua filha, tu é capaz? Bah! Aquela... Bah! Acho que até os pezinhos da cadeira desmontaram na hora que ele perguntou isso. Eu falei, é verdade, cara. Se a gente não vive eu imagino a nossa o dia vida... inteiro com nós três falando dessas coisas no ouvido das pessoas, né? Por isso que a pessoa tem que analisar bem o processo. Imagina. Já vamos deixar bem claro, né? Não é para ti. Não é para ti, nem vem, porque é só para quem quer mesmo. Então, se tu tá em dúvida, tá meio em cima do muro, nem pula do muro, porque tu vai cair, os cachorros são bravos. Então, assim, ó, se tu realmente quer, sentir no teu coração, em algum momento vai ter o link aí, o Vitão vai nos disponibilizar, e aí tu te atira. Mas assim, ó, tem que querer mesmo, tá? Eu sou uma das pessoas que eu faço questão de enxotar e frustrar o mais rápido possível as pessoas que chegam até mim, que é pra elas terem certeza, tipo, vou ter que entrar nessas loucuras. Ou eu vou ter que dar o braço a torcer, ou vou ter que escolher fazer diferente. Então, assim, ó, não é pra qualquer um, é só pra adultos. Boa. Boa. É só pra adultos. Porque não adianta. No processo terapêutico não é para criança, gente. É para adulto que quer mexer. Então, o Marcelo trouxe uma coisa que é importante já para a gente finalizar, Bruno. Eu vou passar para você para finalizar. No final da live, eu vou soltar nos stories o link para você já preencher a lista de reserva. Vocês não têm que pagar nada agora, é uma lista de espera para a gente depois soltar os detalhes. Mas por que vocês criaram uma lista de espera, Vitor? Porque as pessoas da lista de espera vão receber primeiro comunicação de inscrição, porque a gente tem vagas limitadas, óbvio. Então, quem mostrou interesse desde o início vai ter uma prioridade na hora que a gente divulgar o evento. A gente não vai soltar direto, a gente vai pegar e-mail, WhatsApp de cada pessoa para mandar o convite e a inscrição. E aí fica a teu critério, como que você vai fazer, se você vai fazer. A proposta é fazer aqui em Florianópolis, nós três moramos aqui, para que vocês passem o dia inteiro conosco, o dia inteiro de processo, de troca, de conexão, de ajuda, de conscientização, de ambientação, um ambiente propício à reforma, à transformação. O Marcelo trouxe uma coisa que a modulação ambiental é fundamental no nosso processo. Às vezes a gente precisa sair do nosso lugar e ir para um outro lugar mexer nas gavetas que a gente não tem coragem de mexer onde a gente está. Eu sou a prova viva disso. Em 6 anos que eu estou em Florianópolis, a minha vida avançou 30 anos, que em 30 anos do Rio de Janeiro não avançou. Então, se eu disser para você que às vezes a gente precisa deslocar o local para poder mexer nas gavetas, talvez a gente consiga fazer e talvez seja necessário no nosso processo. Então, Brunão, só vou passar para ti. A gente vai passar todos os detalhes do evento, mas esse evento que a gente vai desenhar presencial aqui em Florianópolis é para quem quer mexer, é para quem quer fazer, é para quem veio, eu não aguento mais, chega dessa dor, chega desse processo, chega desse incômodo, e principalmente, quando a gente está em grupo, diferente daqui, que a gente não está vendo vocês, mas quando a gente está no olho no campo, é diferente a conversa, é diferente o processo, é diferente. Então, eu posso fazer online? Se tiver estrutura do online, pode, mas quem vier presencial tem outra experiência. Pessoal. Porque aí tu vê que a gente vai falando e vai se aproximando das pessoas, as pessoas estão te olhando. Aí tu vai chegando perto, a pessoa começa a olhar para o outro lado. Aí dá... Porque não querem olhar para ti, né? E daqui a pouco o negócio é tão forte que essa última vivência que eu fiz com o Bruno, teve pessoas que ter catarse de 3 semanas e parar no hospital, tá? Porque não soltava. Então, claro, uma coisa típica, né? Mas é a força da egrégora. Catarse, nossa, nós tivemos aí relatos
fantásticos de destravar a parte sexual, a parte financeira, começar a olhar olho no olho, reconectar, né? O casal já nem existia mais, já era irmãos. Quando a gente começou a montar aquela vivência também, o propósito era ressignificar, mas acho que nem nós tínhamos a ideia da profundidade disso, né, Bruno? Quanto foi impactante para nós o tamanho do resultado, né? Então, por exemplo, nós estamos só falando aqui via web para vocês, mas eu estou ligado em tudo que está acontecendo em todas as dimensões. Começou as dimensões, 15 dimensões fractadas, a coisa começou a estruturar, agora homogeneizou porque as ideias, elas se conectaram. Já está formado uma egrégora aqui. Na verdade, a egrégora já formou aquele dia que a gente começou a canalizar, já veio o nome do mentor que vai tocar e todas as egrégoras, mas agora ela formatou. E as pessoas já sabem. Eu já sei até o número de pessoas que está na live aqui já está conectada. Você vê como é que é legal, né? Quando eu fiz o primeiro curso com o Carlos, eu já sabia disso. O Carlos falava o número de chip lá, eu batia bem certinho. Quando conecta, você sabe. Vai vir, a galera já está pronta para vir, elas querem vir. Homens e mulheres, né? Não são só mulheres. Mas vai ser leve, gente. Mas eu já digo para quem vai fazer a vivência, depois a gente vai falar nas outras lives o que a gente vai fazer, mas quem se prepare já para o outro dia para você relaxar, porque a mexida vai ser forte e você vai... Essas catarses, né? Outro dia o Bruno estava me falando, poxa, mas por que tanta catarse, né? Porque são muitas dimensões abertas que a gente tem. E essas dimensões, elas vão sendo purificadas, reconectadas e armazenadas de forma correta, no lugar correto, para que a gente seja mais inteiro com a gente e para poder fazer essa elevação de consciência, tá? Perfeito. A gente vai passar mais informações nas próximas lives. A gente vai fazer uma sequência de lives, todas falando sobre o processo, lembrando que Vitor, mas eu não sei se eu quero participar do evento. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. A gente quer que quem tenha certeza de participar. Não se preocupa com isso. A gente não vai ficar chateado, a gente vai deixar as lives todas salvas aqui, para você acessar, para você poder saborear também, anotar, para você tomar as chacoalhadas da manhã. Mas é importante você perceber a analogia que o Bruno fez. Tá? Quando alguém chacoalha uma árvore, qual fruto cai? Então o chacoalhão tem que gerar algum fruto. Se o chacoalhão está sendo só para dizer que você está chacoalhando, não está servindo não. Muda o processo. Eu vou citar uma coisa, eu não quero que fiquem chateados comigo, quem são psiquiatras, tá? O Marcelo citou uma coisa do psiquiatra. Fizeram até há pouco tempo uma pergunta com psiquiatras, quantos deles tinham dado alta a algum paciente? Nenhum deles deu alta a nenhum paciente. Ele não lembra de nenhum, e perguntavam, quais os psiquiatras você conhece? Se você conhece, quais deram alta a algum paciente? Então, alguma coisa está te dizendo aí. Alguma coisa está te dizendo aí. Existe necessidade de intervenção medicamentosa? Claro. Existem necessidades, sim. Existem quadros que é necessário, sim. Necessário temporariamente, até que haja um reajuste mental, emocional, físico e espiritual para que as coisas se alinhem. Passar 10 anos com psiquiatra não é algo saudável, gente. 5 anos com psiquiatra não é algo saudável. E a gente está falando de consciência, tá? O trabalho do psiquiatra é fundamental em muitos casos, mas dependência é outra coisa. Então, vamos trazer a maturidade para o processo, né? Eu conheço tem gente na família que está há 15 anos com o mesmo psiquiatra. 15 anos na minha família. Eu não estou falando, não posso citar a pessoa, mas está 15 anos com o meu psiquiatra, é super normal. Só muda a dosagem do remédio e às vezes o remédio. Mas já está há 15 anos com isso. Mas não está há 15 anos se trabalhando. Não está há 15 anos na espiritualidade. Não está há 15 anos dobrando o joelho. Não está há 15 anos todos os dias fazendo o seu processinho de olhar para o teu espelho e falar assim, tem coisa que eu preciso ajustar. Então, o que é mais fácil? E o que é o difícil? Nosso trabalho aqui não é fazer por vocês. Esse é o segredo. Trabalho terapêutico não é fazer por vocês. É facilitar para que você faça o seu trabalho. Por isso que eu digo que o terapeuta, o nome não deveria ser nem terapeuta, deveria ser facilitador. Porque ele vai
te facilitar o processo de entendimento da dor. Facilita a dor. Olha, a dor está aqui. Para que ela está aqui? Ele é um facilitador. O estigma do terapeuta já vem imbuído de cura. Tu tem que me curar. Eu tô te pagando, Marcelo. Tu tem que me curar. Eu tô te pagando e não tô te pagando barato. Como se o preço do atendimento fosse caro. Mas tudo bem. Gasta 12 mil por mês de remédio, mas nosso atendimento é caro. Espera um pouco. Calma aí. Calma lá. Vamos trabalhar um pouco de consciência, né? A gente vai sempre trazer essas lives aqui, que são lives de cutucão. Para quem ainda não segue o Bruno, tá aqui em cima na setinha aqui, ó. Siga o Bruno aqui, siga o Marcelo. E eu vou agradecer, mano, vocês dois pelo trabalho, pela parceria, pelas reuniões, pela comédia que é esse grupo, pela a infinidade de memes, que é isso mantém a minha vida no nível... Quinta série terapêutica. Não, isso mantém o meu quociente de humor necessário por dia no talo, que é o que eu preciso para não entrar numa guerra diária, entendeu? Então, esse abastecimento de bom humor e de rir das nossas tragédias me dá uma sensação de ser humano ímpar. Então, gratidão, gratidão, Marcelo, vou deixar a palavra com vocês. E no final da live, eu vou mandar o link para os meninos, botarem nos stories deles também, cada um vai ter lá o link, a lista de espera, leia mais ou menos o que está no site, as informações ainda são prévias, mas a lista de espera vai garantir o seu lugarzinho quando a gente divulgar as informações do evento presencial, e se nós faremos online. Certo? Brunão, contigo. Olha, quando tem uma oportunidade dessa, claro que existem pessoas que vão sempre nos amar, outras que vão nos odiar também. Isso faz parte do processo. Eu sempre digo que a gente tem que escolher o 1%. Sim, cara, eu não me incomodo de forma alguma que só 1% dessa live venha, que só 1% dos nossos seguidores venha, porque é o 1% que está realmente comprometido. É o pessoal que vai entender que está entrando numa nave, que está entrando numa outra egrégora, numa outra pegada, e que vai passar por uma transformação que não tem como não sair diferente. Então, quando tu entende essas 3 camadas do teu desenvolvimento, eu, os meus e os outros, tu começa a ficar pronto para a vida e não, né? Eu não quero fazer militância, mas assim, ó, e não tem comparação. Não tem comparação. Quando tu está disponível para crescer, e é isso que a gente vai fazer vocês ficarem. Também tem algumas outras ideias que eu acho que podem agregar mais, se o pessoal quiser um contato mais intimista. Claro que a gente vai nivelar tudo isso, né? O que passou agora na cabeça, mas dá para criar um processo, de repente, no outro dia, alguma coisa assim. Então, cara, se tu tá pensando e tu acha que tu já pode, não vem. Mas tu tá pensando, tu tá sentindo que tu pode mesmo. Sentir, é sentir. Lembra? É sentir. Tu tá sentindo que dá conta, cara, vem que tu vai transformar a tua existência. Tá? Gratidão, meus amigos, meus irmãos, eternos templários, pela jornada. A gente vai falar ainda muito durante a semana. Quem tiver dúvida também, e tu vai botar colaborador, né? Então, quem tiver dúvida que vai assistir pelo meu perfil e quiser fazer pergunta específica para o Marcelão ou para o Vitor, pergunta no meu direct ou vai direto neles, cara. Mas se tiver com vergonha, pergunta no direct, eu passo para eles, eles respondem em vídeo, vai ser muito legal. Perfeito, queridos? Ó, beijos de luz, cuidem de suas vidas. Eu acho que assim, ó, todo o processo, o que eu aprendi ao longo desse tempo, o tanto de comprometimento que cada um tem, né? É óbvio que eu não entraria aqui se eu não soubesse que esses dois são comprometidos como eu, 100%. Eu acredito 100% nas pessoas. Sempre foi assim, por isso que a mágica acontece, né? Algumas pessoas não acreditam nelas, mas eu acredito 100%. Que foi o caso dessa mulher que eu vim relatar. É isso aí que eu vim relatar agora. Eu estou aqui, mas eu não acredito. Não importa, eu acredito em você. Eu acredito, porque você só está vibrando na sombra e a luz vai vir. Então, só o fato disso, a amplitude que a gente tem em egrégora, já 98% da frequência da luz que precisa nesse momento já está formada. É só as pessoas aproveitarem isso, tá? Queria fazer um convite para vocês começarem a me seguir. Eu também já tô fazendo. Eu sou meio analógico, né? Eu tô começando agora no digital. Eu fiz um canal no YouTube, chama Marcelo Lopes de Abreu.
é Lopes com Z. E tamo junto, vai ser uma vivência ímpar, tá? Tô aberto também, quem quiser fazer perguntas, saber mais sobre os nossos trabalhos, a gente está à disposição. É a primeira vivência de muitas que eu tenho certeza que a gente vai fazer, a gente vai formatando e melhorando e sabendo o que as pessoas precisam neste momento, tá? Eu tenho uma forma um pouquinho diferente de trabalhar, porque eu olho assim, quando a pessoa chega para mim, eu olho os processos inflamatórios dela, eu tenho uma comunicação um pouquinho diferente. E eu sei mais ou menos que hoje a gente precisa de equipes multidisciplinares para tratar, não é só dentro da energia, tá? Aliás, se tem uma coisa que eu pego hoje, é gente que não tem disciplina comportamental alimentar, de sono, fica olhando muita bobagem, enfim. Então, assim, gente, vocês estão convidados para viver uma experiência diferente, porque são 3 cabeças totalmente diferentes, mas que unidas elas fazem. Como é que é, careca, aí que tu falou? Fala dos dois, pô. Então, o convite segue aí, tamo junto, vai ser um dia agradabilíssimo. E eu tenho certeza que também tem pessoas que vão vir aí para o curso que vão agregar muito, que a gente está a fim de expandir legal. Perfeito, gente. Gratidão pelo tempo de vocês, pela oportunidade de estar aqui. Sigam o Bruno e o Marcelo, principalmente porque eles vão trazer individualmente. O Bruno já tem feito o trabalho há muitos anos, livro, trabalho, vídeo, o tempo inteiro ele está com movimento. Tem a Alcaté também, que é a comunidade dele. O Marcelo criou coragem de criar os vídeos lá, de fazer os vídeos. Então, que bom, apoiem também. Eu vou divulgar também, vou botar lá na página os canais, tudo direitinho, botar o link da Alcaté também. E o mais importante, o movimento está sendo feito. E para quem ainda não entendeu o recado, eu vou dar uma dica aqui. Depois de muitos anos, é a primeira vez que eu vou estar junto com alguém num evento presencial. Desde 2019 que eu não faço evento presencial. Desde 2019, 2020, depois, antes da pandemia. Que eu só fazia evento online. Então, em julho, vai ser a volta dos meus eventos presenciais, com esses dois. Então, eu não preciso falar muita coisa, não. Vai acompanhando o trabalho. Eu vou soltar a lista já de reserva. A gente tem quantidades restritas por conta do espaço que a gente vai alocar lá e pela estrutura que a gente precisa para dar suporte às pessoas. A gente vai sair enfiando gente dentro da sala para não poder dar suporte. Vocês sabem como funciona o trabalho espiritual energético com muita gente, né? Então, tudo isso é a preparação para algo cada vez maior. Então, eu agradeço a vocês pelo tempo de toda manhã, de vocês estarem aqui todo domingo. E pessoal de Aracaju, que pede muito que a gente vá para Aracaju, faz assim, ó, vem a primeira Florianópolis, que depois a gente vai a Aracaju. O nosso movimento sede vai ser em Florianópolis, ok? Então, assim, como que a gente faz para prestigiar alguém que está há tantos anos fazendo o trabalho? Eu vou lá no evento do cara. Onde é o evento do cara? É mais fácil deslocar 3 para ir, deslocar 1 para cá. Entenda? A gente tem que movimentar toda a logística de evento para o local. É mais fácil vocês, cada um da sua cidade, com seus parceiros, com sua família, com quem vocês quiserem trazer, para cá. Eu só garanto uma coisa: quem vier não vai se arrepender. Porque a força que a gente vai colocar nisso é a força do nosso trabalho. Se individualmente já é a potência que tem, imagina junto em egrégora num espaço durante o dia inteiro. Realmente é para quem está preparado, não é para quem acha que tem que vir, não. Então, eu sempre dou essa dica para não falar assim, meu Deus, não... Tá bom, tá tudo bem, você não precisa justificar para a gente vai chamar do mesmo jeito, você vindo ou não. Só que vai ter gente que vem. E depois vem os comentários, depois vem os feedbacks, depois vem os retornos, mas eu queria ter ido. Então, a gente avisou com antecedência. A gente está em maio, abril ainda, né? A gente está, abril? Abril. É julho. Dá tempo para se planejar, dá tempo para você ver toda a logística. E depois que a gente soltar a inscrição, você diz assim, como que eu não vou fazer isso? Não tem como reclamar. A gente preparou esse evento para que todos que quiserem venham. Ponto. Florianópolis, um lugar, qualquer lugar que tu vai ali do Pacarão, qualquer lugar tem praia, qualquer lugar tem cachoeira. É um lugar assim extremamente difícil de viver, vocês sabem disso, né? Vocês compartilham da mesma ideia que eu, né? É muito difícil de viver em Florianópolis, o clima aqui é muito ruim, a comida é ruim,
Pessoal, é gente feia, sabe? É muito ruim de viver em Florianópolis, assim, sabe? Então, eu recomendo que vocês venham para o evento, que vai ser algo inovador, ok? Então, gratidão pelo carinho, gratidão pelo domingo, por esse tempo de vocês. Amamos vocês e em breve, novos conteúdos, novas lives. Mas sigam o Bruno lá, sigam o Marcelo, que eles estão postando conteúdo semanal para acolher vocês também, certo? Ótimo domingo, nos vemos em breve. Tamo junto. Valeu.